Vamos falar hoje sobre a mulher no mercado de trabalho e os efeitos da reforma trabalhista nesse tipo de trabalhadora. Quando a gente fala em mercado de trabalho da mulher, a gente tem que repensar ou colocar em questão alguns pontos importantes acerca do trabalho da mulher. E, posteriormente, nós vamos falar, quando falarmos da reforma, vamos falar sobre o efeito backlash, que ela parece trazer no mercado de trabalho da mulher. Quando a gente pensa na mulher no mercado de trabalho, essa imagem reflete muito bem a situação dela. Por mais que a mulher se qualifique, por mais que ela represente, né, em termos estatísticos, maioria no mercado de trabalho, maioria mais qualificada no mercado de trabalho, ela ainda enfrenta uma grande dificuldade, muito tendo em vista o fato de gerar filhos, o fato de ser mulher. Ela ainda ocupa um lugar restrito no mercado de trabalho, especialmente nos altos cargos. E, quando ocupa as mesmas funções dos homens, ela normalmente tem salários mais baixos. Então, essa charge ela expressa bem essa situação, porque nós temos uma mulher ali, né, com a aparência de uma executiva, mas a sombra que ela traz é de uma mulher que está no âmbito doméstico. Essa charge também expressa algo que a gente tem que falar, que é a divisão sexual do trabalho. Mas, antes de mais nada, a gente tem que pensar nessa questão da mulher, da discriminação que ela sofre no mercado de trabalho. Muitos apontam essa discriminação em dois fatores. O biológico, pelo fato de que a mulher engravida, né, o fato dela engravidar acaba sendo o principal motivo pelo qual ela é discriminada, e outros apontam razões sociais, como a época da industrialização, em que as mulheres acabaram ficando em casa para os homens saírem para as grandes indústrias, na época da Revolução Industrial, mas, no momento pós-guerra, esses homens mutilados, né, com problemas, aleijados, voltam e as mulheres, então, passam a ocupar o mercado de trabalho. Essa entrada da mulher no mercado de trabalho posteriormente vai acirrar com a descoberta da pílula anticoncepcional, com a lei do divórcio e com o sufrágio universal, que acabaram gerando maior liberdade para a mulher, principalmente para sair de uma relação em que ela ficava por dependência econômica, e isso faz com que ela entre massivamente no mercado de trabalho. Mas a gente pode encontrar as razões da discriminação em razão da mulher até na própria religião, né? Na Bíblia, a Eva foi retirada da costela de Adão, né? E, se vocês pegarem o martirológio romano, nós temos catalogados em torno de 1.500 santos femininos, ao passo que nós temos 9.500 santos masculinos. Então, daí a gente já percebe que a origem da discriminação da mulher ela é bem distante, ela é bem remota. Quando a gente fala em divisão sexual do trabalho, pode parecer algo ultrapassado, mas não é. Nós vamos ver que a legislação justrabalhista brasileira ela ainda se respalda na divisão sexual do trabalho. Quando a gente fala em divisão sexual do trabalho, a gente pensa em duas esferas: a esfera da produção e a esfera da reprodução. A esfera da reprodução seria aquela vinculada ao âmbito doméstico, a dentro de casa, aos cuidados com os filhos, aos cuidados domésticos, com a limpeza da casa, cuidado da prole, organização da vida doméstica. E, quando a gente fala em esfera da produção, a gente pensa no mercado produtivo, né, no mercado em que há circulação de bens e riquezas, remuneração, em que há intuito lucrativo, realmente na cadeia produtiva econômica. E nós podemos perceber que, tradicionalmente, historicamente, à mulher foi reservado o espaço da reprodução, a esfera da reprodução, a esfera doméstica. E ao homem foi reservado o espaço, a esfera da produção, né, do mercado produtivo. E muitas normas justrabalhistas elas se baseiam na divisão sexual do trabalho para regulamentar o trabalho da mulher e, sob o intuito de proteger a mulher, acabam desprotegendo. Algumas consequências podem ser retiradas, né, podem ser sentidas quando as normas se baseiam na divisão sexual do trabalho.
Algumas delas. Nós temos uma total desarmonia entre os afazeres domésticos, entre homens e mulheres, entre cônjuges, normalmente, em que a mulher acaba exercitando uma dupla jornada. Por quê? Porque ela fica sobrecarregada com os afazeres domésticos, os cuidados com os filhos, e ainda assim vai para o mercado produtivo. E o homem não, o homem apenas cabe o mercado produtivo, sem divisão de tarefas domésticas. Essa é uma realidade que ainda se perpetua, principalmente na América Latina. Nós temos, então, também, em razão da prole, em razão dos filhos, do fato de a mulher vivenciar a maternidade, que ela se torna uma força de trabalho secundária. Por quê? Porque, se nós observarmos, a maior parte dos trabalhos precários, trabalhos cuja força a mão de obra é secundária, então você tem trabalho em tempo parcial, terceirização, principalmente conservação e limpeza, você tem maioria mulheres. Por quê? Porque são trabalhos que há uma maior circulação de trabalhadores, um maior turnover, uma maior rotatividade, e que, de certa forma, permite que a mulher flexibilize os seus afazeres, suas obrigações com a casa e com os filhos, com o trabalho. O direito do trabalho, então, repetindo, ele acaba se baseando nessa divisão sexual do trabalho, e, com isso, ele acaba acirrando a desproteção da mulher no mercado. É algo muito paradoxal, porque, sob o intuito de proteger o direito do trabalho, ao proteger apenas a mulher, acaba desprotegendo. É o que a gente chama de impacto adverso. A norma, ela parece ter um fim nobre, um fim bom, um fim de gerar igualdade, mas o seu impacto é adverso, ela gera uma discriminação. Alguns dados, para a gente entender e tentar explicar de maneira estatística, e não simplesmente sobre esse discurso que pode ser taxado de feminista, né? Então, vamos tratar a questão de maneira objetiva. Por que a mulher ainda ocupa um lugar pior no mercado de trabalho? Nós temos dados lá da PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio, de 2013, e essa pesquisa demonstra que as mulheres representam 43,6% da população economicamente ativa e 42,6% da população ocupada. Entre 1981 e 2002, houve um acréscimo de 13,7 pontos percentuais na taxa de atividade feminina, passando de 32,9 para 46,6. Enquanto a dos homens, neste mesmo intervalo, de 21 anos, caiu de 74,6 para 71,4. Alguns dados assim, até sociais demonstram que a mulher ela não deixa de trabalhar, ela ocupa qualquer tipo de posto de trabalho, mas ela não deixa de trabalhar, ao passo que a maior parte da população de rua é formada por homens. O Censo da Educação Superior, do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Avançadas Educacionais, Anísio Teixeira, demonstrou que o nível de instrução das mulheres é superior ao dos homens. As mulheres elas têm um tempo médio de anos de estudo de 7 anos e meio, enquanto os homens de apenas 7. As mulheres representam 58,1% do contingente de brasileiros que têm mais de 15 anos de estudo. Ou seja, as mulheres são mais qualificadas do que os homens. Em 2013, também elas foram maioria entre os matriculados na universidade, 55,5%, e concluintes, né? Porque, além de serem maioria a ingressar no ensino superior, elas são maioria em concluir o ensino superior, 59,2%. A pesquisa mensal de emprego de 2010, realizada pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, demonstra que a remuneração média das mulheres continua sendo inferior à dos homens, sendo que, em média, recebem em torno de 72,3% do rendimento percebido pelos homens. Ou seja, nós temos aí que as mulheres, ocupando as mesmas funções, elas recebem, em média, 28% a menos do que os homens. Se a gente pegar esse gráfico, nós temos aí, por setor da economia, o rosa mais escuro, mulheres com 11 anos ou mais de ensino, de estudo. E
rosa mais claro, aquela que apenas concluiu o nível superior. Se você pegar na indústria, comércio, serviços prestados, administração pública, serviços domésticos, isso não muda. Ainda que ela tenha mais anos de estudos, ela continua sendo minoria. Só inverte na construção civil. Sobre a posição hierárquica da mulher no mercado de trabalho. O Instituto Ethos e o Banco Interamericano de Desenvolvimento traçaram o perfil social, racial e de gênero das 500 maiores empresas do Brasil e constatou que as mulheres, embora representem 51,4% da população brasileira, elas também são maioria em termos quantitativos, ainda continuam subrepresentadas nesse grupo. As mulheres somente representam 13,6% dos cargos. Elas ocupam, em quantidade, 13,6% dos cargos de gestão, as posições hierárquicas altas das empresas, altos cargos de direção. É o que a gente chama de teto de vidro, que vem do inglês, que é o glass ceiling, que representa o fato de que a mulher ela até enxerga a possibilidade de crescer na empresa. Ela olha e vê a possibilidade de ascensão. Só que existe uma barreira, que é esse teto de vidro, que é transparente, porque ela enxerga, mas é forte, é dura, é impermeável o suficiente para não deixar que ela suba aos altos cargos. Então, o conceito é a barreira de tão sutil, porque é transparente, mas forte o suficiente para impossibilitar a ascensão das mulheres aos altos escalões hierárquicos empresariais. Essa imagem também representa muito bem, o teto de vidro, porque a mulher, ela, embora seja mais qualificada, ela seja a maioria, ela enxerga a possibilidade de crescimento e não cresce. Por quê? Alguns exemplos, então, eu vou trazer agora alguns exemplos da legislação constitucional e da infraconstitucional, e depois eu vou trazer da reforma, para mostrar como que funciona esse teto de vidro. Na nossa acepção, esse teto de vidro acontece porque as normas, repetindo, trabalhistas, elas, ao fundamentarem uma proteção à mulher, elas utilizam o critério da divisão sexual do trabalho, o critério biológico, ou seja, porque a mulher engravida ela precisa de proteção. Quando, na verdade, se nós perquirirmos a real finalidade da norma, nós vamos ver que o que a norma pretende proteger é o nascituro, é a criança. Principalmente quando nós falarmos da modernidade líquida, dessa pós-modernidade, em que nós temos vivido a tolerância e a diversidade. Então, agora nós temos, mais que nunca, a tolerância, a diversidade e o respeito pelas uniões homoafetivas, que não necessariamente serão entre homem e mulher, podem ser entre duas mulheres, entre dois homens. Nós temos a possibilidade de adoção por casais homoafetivos, ou então até mesmo por uma única pessoa. Então, a legislação ela precisa se adaptar aos novos tempos, e ela ainda busca uma lógica ultrapassada, em que a ideia de que o filho é apenas da mãe. Então, se a gente pegar a Constituição da República, de 1988, dentre os direitos fundamentais, lá no artigo 5º, nós temos que homens e mulheres são iguais perante a lei, em direitos e obrigações. Já no rol dos direitos sociais, no artigo 7º, nós temos que o mercado de trabalho da mulher deve ser protegido mediante incentivos específicos nos termos da lei. Com o intuito de atender a estes comandos constitucionais, a legislação infraconstitucional, a CLT, especificamente, protege, e a Constituição também, em outros artigos, protege o trabalho da mulher. Mas, no nosso ponto de vista, o faz equivocadamente. Por exemplo, o artigo 6º da Constituição Federal, ao falar dos direitos sociais, ela afirma que, dentre os direitos sociais, a proteção à maternidade, não trazendo a proteção à paternidade. Por que não? Qual a distinção entre maternidade e paternidade? Por que a paternidade não foi elencada como um direito social a ser protegido? Nós temos um problema sério que se baseia nessa premissa equivocada, na divisão sexual do trabalho, que é a diferença de tempo entre a licença maternidade e a licença paternidade. A licença maternidade é de 120 dias e a licença paternidade é de 5 dias.
sendo que elas podem ser ampliadas, mas apenas para aquelas empresas que participam do programa Empresa Cidadã, que é restritíssimo, né? Não tem efetividade. O artigo 10º, inciso 2, do ADCT, prevê a estabilidade da gestante. A estabilidade no emprego para a mulher que encontra-se gestante. Ora, o homem que encontra-se gestante, ele também não precisaria de estabilidade? Principalmente se nós pensarmos na sociedade patriarcal, machista que vivemos, em que para a mulher é reservado o espaço da reprodução? Ou seja, este homem que ocupa o espaço da produção, não seria ele o responsável, o mantenedor da casa? O mantenedor dos filhos? Não seria muito mais óbvio que a estabilidade também se direcionasse ao homem, né, gestante? Essa é a primeira incoerência. As leis 82.12 e 82.13, que tratam do custeio e dos benefícios da Previdência Social, elas foram modificadas em 91, ampliando o benefício previdenciário do salário maternidade à adotante ou guardiã. E ainda ao cônjuge ou companheiro em caso de morte da genitora. Veja bem, então, se no caso, no momento do parto, a criança, né, o nascituro, sobrevive e a mãe morre, o benefício será, então, concedido ao pai. Por quê? Isso demonstra que o benefício ele não é para a mãe, ele é em razão do nascituro, que precisa de cuidados. Obviamente, a mãe que acabou de parir, ela precisa de cuidados, ela precisa de uma licença. Mas nada impede que o pai também tenha uma licença. Se vocês pegarem os países da Europa, nós temos a licença parental. A licença parental, o próprio nome já não traz essa questão de gênero, né, de divisão sexual, porque ela diz respeito aos pais. E ela é uma licença, normalmente, muito ampla, ela chega em alguns países até os 6 anos da criança. No primeiro momento, um período que corresponderia à nossa licença maternidade no Brasil, ele é retirado pela mãe, porque ela acabou de parir, ela precisa se recuperar, ela tem garantia de emprego, estabilidade no emprego e remuneração. O momento seguinte, ele pode ser retirado pelos cônjuges. A escolha dos cônjuges é uma escolha doméstica, né, uma escolha do casal, dos cônjuges ou companheiros. E ela também é remunerada com estabilidade no emprego. E você tem um terceiro período, também é por escolha dos cônjuges ou companheiros, que ela não é remunerada, mas ela garante o emprego, ela tem estabilidade no emprego, e aí pode chegar a 5, 6 anos da criança, também é por escolha de um dos dois. Isso é importante, por quê? Porque esses direitos que protegem apenas a mulher, mas que, na verdade, não se direcionam apenas a ela, mas se direcionam ao filho, e o filho pode ser do pai e da mãe, dos companheiros, eles acabam tornando a mulher cara para o mercado de trabalho. A mulher é mais cara para o mercado de trabalho. Então, se você está diante da contratação de uma pessoa, você tem um homem, uma mulher em idade reprodutiva, obviamente, aquele empregador vai preterir a mulher, vai preferir o homem. Por quê? Porque o homem não tem a possibilidade de engravidar. No Brasil, ele não vai ter licença de 5 dias. No Brasil, ele não vai acompanhar os filhos no médico, nas reuniões escolares. Ou seja, eu torno a mulher mais cara. Se você observar na América Latina, em termos de América Latina, você tem, por exemplo, no Chile, que se a mãe morre, o pai da criança pode gozar o restante da licença maternidade e é protegido contra a dispensa por 1 ano após o fim do afastamento pós-natal. Na Macedônia, o pai pode gozar da licença maternidade ao invés da mãe. E ele será protegido contra a dispensa durante o afastamento. Na Mongólia, a dispensa é proibida para pais solteiros com crianças abaixo de 3 anos de idade. Na Estônia, é vedado ao empregador terminar o contrato de emprego com uma gestante ou com uma pessoa que cria uma criança com idade inferior a 3 anos. A proteção também se estende a qualquer pessoa que cuide da criança na Rússia. Na Finlândia, na Alemanha, na Islândia, na Itália, na Noruega, em Portugal, na Espanha, na Suécia, a proibição da dispensa também se aplica a empregados em gozo de diferentes tipos de licença. Licença maternidade, paternidade ou licença parental. Em alguns países, como na Venezuela, voltando para a América Latina, licença adoção também é coberta por proibições contra a dispensa. Em 2013, foi acrescentado à CLT o artigo 391-A, ampliando a estabilidade para casos em que o aviso prévio é trabalhado e indenizado. Então, ampliou-se a possibilidade
de estabilidade no emprego da mulher. Então, mesmo no caso, no curso do aviso prévio, ainda que indenizado, a mulher tem estabilidade. Perdeu-se a oportunidade de conferir esse direito também ao homem, né? O artigo 390 da CLT fala que ao empregador é vedado empregar a mulher em serviço que demande emprego de força muscular superior a 20 quilos para o trabalho contínuo ou 25 quilos para o trabalho ocasional. E aí nós pensamos o seguinte, aqui, mais uma vez, a premissa ou a justificativa da norma, ela leva em consideração critérios biológicos, porque tradicionalmente, culturalmente, a mulher é mais frágil fisicamente do que o homem. Fisicamente, na maioria dos casos, ela é mais fraca, mais frágil do que o homem. Mas não é a regra. Nós encontramos muitas mulheres, principalmente hoje na moda dos crossfits, né, da malhação, do mundo fit, nós encontramos mulheres muito mais fortes que os homens. Além disso, nós temos a questão dos transgêneros. Se você tem, por exemplo, um homem trans, né, que nasceu num corpo feminino, né, e fez a readequação de gênero, ele passa, então, a ter a capacidade de carregar 60 quilos? Então, é de se questionar os critérios da norma. E, quando a gente pensa em todas essas normas de proteção ao trabalho da mulher, não se trata definitivamente de retirá-las, mas de pensar na sua extensão aos homens, porque a sua aplicação apenas às mulheres não se justifica, né, diante do mundo que nos apresenta. Ainda no que se refere à proteção da mulher, o artigo 373-A da CLT prevê que é vedado proceder o empregador ou preposto a revista íntimas nas empregadas ou funcionárias. Também um critério patriarcal e machista em que se sobrevaloriza o corpo da mulher, né? Da mesma forma em que se expõe desmedidamente o corpo da mulher e que há uma supervalorização da mulher pelo seu corpo, pelos seus atributos físicos, há também um equívoco na legislação em entender ou achar que somente a mulher tem direito à intimidade, somente ela se sentiria lesada, né, em ser revistada intimamente. Por que não o homem? Por que o homem não se sentiria constrangido ao sofrer uma revista íntima? Por que há esse desprezo pelo corpo masculino? Ou o contrário, né? O desprezo é pelo corpo feminino e a legislação, ao tentar proteger, protege somente a mulher. O homem não se sentiria ofendido em caso de uma revista íntima? Por que não estender esse direito ao homem? Recentemente, em 2016, a Lei 3.257 acrescentou o inciso 11 ao artigo 473 da CLT, que foi um grande avanço nesse sentido de extensão de direitos ao homem no mercado de trabalho, o que acaba tornando a mulher menos cara, né? A ideia era que se equiparasse os direitos da mulher ou dos homens ao das mulheres, né, reciprocamente. Por quê? Porque eles teriam o mesmo custo. A gente tem que pensar numa linguagem econômica quando fala-se mercado de trabalho. Por quê? Porque, se a gente pensar sob o ponto de vista apenas humano, a gente não consegue. Infelizmente, a gente não tem conseguido avançar. Então, se a gente pensar sob uma perspectiva também, para além de humana, econômica, e mostrar que, equiparando os direitos, nós temos o mesmo custo, nós conseguiríamos, talvez, avançar. Eu tenho convicção a respeito disso. Então, esse artigo foi acrescentado para dizer que o empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário por um dia por ano, para acompanhar filhos de até 6 anos em consulta médica. Se a gente consultar a Sociedade Brasileira de Pediatria, é um equívoco, mais uma vez. Por quê? Porque a Sociedade Brasileira de Pediatria ela preconiza que, em torno de até os primeiro ano de vida da criança, ela deve fazer em torno de 8 consultas. Primeiro ano, ou seja, nas outras 7 consultas, quem que vai? A mãe. De 4 consultas por ano a partir dos 2 anos de idade até os 7 anos de idade. Dos 2 anos aos 7 anos de idade, quem vai nas outras 3 consultas? A mãe. Quando a recomendação passa a ser de 2 consultas ao ano. A referida lei de 2016 também acrescentou o inciso 10 ao artigo 473, que também foi um avanço, mas tímido,
prevendo que poderá o empregado deixar de comparecer ao serviço sem descontos salariais por até 2 dias para acompanhar consultas médicas e exames complementares durante o período de gravidez da sua esposa ou companheira. Mas, mais uma vez, a incoerência. O Ministério da Saúde, através do Manual Técnico de Atenção Qualificada e Humanizada ao Pré-Natal e Puerpério, define lá no item 6.3 que, durante o pré-natal, inclusive na rede pública, né, deverá ser realizado o número mínimo de 6 consultas, preferencialmente 1 no primeiro trimestre, 2 no segundo trimestre e 3 no último trimestre. Então, veja bem, o empregado, homem, ele poderá acompanhar a sua esposa ou companheira em apenas 2 consultas. As demais, ela vai sozinha. E aí, nós, dentro desses pequenos avanços, nós temos que a Lei 7.855 de 89 revogou expressamente os artigos 379 e 380 da CLT, que proibiam, em sua redação original, o trabalho da mulher em período noturno. Também houve a revogação pela Lei 10.244, do artigo 376, para permitir que a mulher trabalhasse em jornada extraordinária. Quando a gente vai falar, então, da reforma e os efeitos da reforma trabalhista no trabalho da mulher, no mercado de trabalho da mulher, a gente tem que falar do efeito backlash do TST. Esse efeito backlash, ele é um fenômeno do direito norte-americano e ele vem sendo incorporado pela doutrina brasileira. E, vulgarmente, ele significa uma mudança súbita, uma forte reação, um giro brusco na trajetória. E como é que acontece? Ele vem, né, das leis lá da física, né, Isaac Newton, de que toda ação corresponde a uma reação igual em sentido contrário, né? Acontece normalmente quando você tem uma decisão do Poder Judiciário e que ela gera uma grande comoção em sentido contrário. Ou ela gera uma grande comoção, favorável ou desfavorável a essa decisão. E aí o Poder Legislativo, no intuito de se proteger, porque se sente controlado pelo Poder Judiciário, vem e mina essa decisão. 395, salvo engano, da CLT, previa que a mulher, antes de entrar em período de sobrejornada, tinha direito a um intervalo de 15 minutos. Essa norma ela vinha sendo interpretada pelos tribunais regionais do trabalho, e a gente tem um voto paradigmático da doutora Martha Halfett, que, fazendo uma leitura constitucional, intuitiva do direito do trabalho, dizia que a interpretação mais condizente com a Constituição e com os princípios justo-trabalhistas seria aquela que estendesse ao homem o intervalo de 15 minutos. Porque homens e mulheres são iguais, e não havia justificativa adequada, proporcional e necessária para que esse intervalo fosse concedido apenas à mulher, o que acabaria onerando a sua força de trabalho no mercado. E o TST vinha decidindo assim, né, nesta linha. Houve uma grande comoção, uma grande pressão do empresariado, e o TST, em repercussão geral, mudou sua decisão. E acabou levando o Poder Legislativo a esse efeito backlash, porque a reforma, a primeira coisa que ela fez foi revogar esse artigo. Ela revogou o artigo que previa os 15 minutos antes da sobrejornada. Nós temos aqui, por exemplo, o artigo 396, que acrescentou à CLT, no que fala da proteção da mulher, a possibilidade daqueles intervalos de 30 minutos, 2 intervalos de 30 minutos para a mãe lactante até os 6 meses do filho, aqueles 2 intervalos especiais, possibilitou à mãe, a mulher trabalhadora, fazer um acordo individual escrito com o empregador para decidir como que esses intervalos seriam usufruídos. E, por exemplo, quando a Constituição Federal fala do direito à creche, ela não restringe a trabalhadora, mas a interpretação e a aplicação da norma restringe esse direito apenas à trabalhadora, à mulher. Esses intervalos, então, agora especiais, eles podem ser definidos por acordo escrito individual entre trabalhador e empregador. Qual o problema disso? Vamos falar dessa questão aqui, e aí eu vou falar desse problema junto com esse. O artigo 394-A da CLT também foi
alterado pela reforma trabalhista, e previu uma mudança, porque, quando a mulher trabalhava em ambiente insalubre, automaticamente ela era afastada se estivesse gestante. Agora muda, né? E a gente tem que apurar, inclusive, a constitucionalidade dessa norma. Porque agora, em se tratando de atividades consideradas insalubres em grau máximo, ela será afastada automaticamente enquanto durar a gestação. Mas, em se tratando de insalubridade em grau médio ou mínimo, ela só será afastada mediante atestado médico. Isso gera um problema. Por quê? Embora são dois problemas. O primeiro é que eu repasso a obrigação de remunerar esta mulher que apresentou o atestado médico e foi afastada para a Previdência Social, o que pode parecer bom de início, né, para o empresariado. O problema é que, e a fonte de custeio? Como que eu repasso essa obrigação para a Previdência Social sem indicar a respectiva fonte de custeio? Diferentemente do que se propõe ao equiparar direitos dos homens aos das mulheres. Por quê? Porque homens e mulheres eles contribuem da mesma forma para a Previdência Social. Mulher não contribui mais porque tem licença maternidade, elas contribuem da mesma forma. Então, se nós tivéssemos só mulheres no mercado de trabalho, então existem estudos atuariais que demonstram que não há impacto na Previdência Social se nós estendermos os direitos que diz respeito à maternidade ao homem. Agora, aqui não. Aqui eu crio um benefício, né, sem a respectiva fonte de custeio. Então, é o primeiro item que padece de, talvez, né, do exame de constitucionalidade. A outra questão é que, quando a gente fala de insalubridade, a gente está falando de norma de ordem pública. Norma de saúde, segurança e higiene no trabalho. Portanto, norma obrigatória, né, com previsão constitucional. Pode o legislador, então, infraconstitucional, alterar essa norma para dizer que agora ela caberá a um médico particular? Ele vai decidir se aquela atividade é insalubre ou não? Ele tem conhecimento para isso, para apurar se aquela atividade é insalubre em grau máximo, médio, mínimo? Né? Além disso, se nós pensarmos, na grande maioria dos casos, embora a gente fale em subordinação, a CLT fala em dependência. E, quando a gente fala em dependência, a gente fala em necessidade. O trabalhador, e aí sem distinção de gênero, ele trabalha por necessidade. O trabalho talvez nunca tenha ocupado a esfera da liberdade. Quando a gente fala que contrato de trabalho é por adesão, ele é muito mais que isso, né? Ele está na esfera da necessidade. Eu trabalho porque eu necessito. Se eu necessito, eu aceito. Né? Tanto que existe aquela célebre frase, né, entre o fraco e o forte, entre o pobre e o rico, a liberdade escraviza e o direito liberta. E o direito do trabalho ele parte dessa premissa da desigualdade fática entre as partes. Então, por isso que ele protege, para libertar. Quando eu deixo a livre opção da mulher, dessa mulher que precisa, que já é discriminada e que está grávida, né, ou seja, ela tem uma dupla discriminação por ser mulher e por estar grávida, ela, então, ela é colocada numa situação em que, se o médico dela apresenta um atestado médico, ela pode ser taxada de preguiçosa, má funcionária, um exemplo a não ser seguido, ao passo que aquela que decide, junto com o médico, não sair do trabalho por medo, né, ou por uma imposição da própria sociedade de ser forte, de conseguir, de não sentir nada durante a gravidez não é doença, ela continua ali trabalhando em ambiente insalubre. Então, a gente tem uma terceira questão que deve ser colocada em pauta, que é a proteção ao nascituro. Nós não estamos falando simplesmente de proteção à mulher, nós estamos falando de proteção ao nascituro. Nós estamos permitindo que um médico particular decida se aquele ambiente é insalubre, em qual grau, sendo que nós, tradicionalmente, né, historicamente, isso cabe a peritos, e, caso ela decida ficar no trabalho durante a gestação, nós teremos um sério risco ao nascituro, um sério risco a esse bebê, que é o objeto da real proteção da norma, deveria ser. Né? Então, colocar nas mãos da mulher essa obrigação essa faculdade dela decidir se vai sair ou não do trabalho em ambiente insalubre,
pode gerar uma situação que a psicodinâmica do trabalho chama de presenteísmo, que é aquele trabalhador, normalmente doente, ou com alguma questão que o levaria, como, por exemplo, a gravidez, a ser afastado, ele esconde, ou ele não admite, ou ele escolhe, nesse caso, continuar trabalhando, com medo de perder o emprego, com medo de depois não voltar ao posto de trabalho, o que acaba gerando um adoecimento do próprio ambiente de trabalho, né, que depois vai acabar repercutindo na previdência social, né, no gasto público, de uma maneira mais forte, mais acirrada, mais complexa. Além disso, a reforma, quando ela traz a ideia do trabalho intermitente, quando ela flexibiliza o trabalho em tempo parcial e quando ela prevê a terceirização na atividade fim, ela impacta diretamente no trabalho da mulher. Por quê? Porque, como nós falamos no início, a terceirização e o trabalho em tempo parcial, ele é esmagadoramente ocupado por mulheres. E aí você ainda cria a figura do trabalho intermitente, que é aquele modelo do trabalho 0 hora nos Estados Unidos, sem nenhuma proteção, que você é chamado a qualquer momento, sem nenhuma garantia de jornada, de tempo, né, de duração do trabalho, né, você fica à deriva. Então, para comprovar essas informações de que as mulheres ocupam esses empregos mais precários, nós temos alguns dados aqui do DIEESE que apontam, em relatório de março desse ano, que as mulheres são maioria em empregos de áreas tipicamente terceirizadas, como limpeza, conservação, suporte técnico, e têm salários, em média, 27% piores em comparação com áreas que contratam diretamente. Então, veja bem, as mulheres já têm salários piores que os homens nas contratações diretas. Quando elas vão para a terceirização, estes salários são ainda piores, 27% piores do que a contratação direta. Além disso, o relatório aponta a taxa de turnover, chegando a 100% de rotatividade em algumas atividades ao ano. Então, você tem que, algumas atividades, ao longo do ano, ela tem 100% de rotatividade, ou seja, muda-se todos os trabalhadores em um ano naquela empresa, naquela atividade. Por fim, mulheres terceirizadas têm remuneração mais baixa do que as dos homens. Então, a terceirização na atividade fim, o trabalho intermitente e o trabalho em tempo parcial acirram o problema da mulher no mercado de trabalho. Por isso, que, só para concluir, a nossa proposta é que, em tempos de reforma trabalhista, primeiro a gente deve apontar as inconstitucionalidades, mas, feita essa consolidação, né, dessa transição, a gente abre um espaço muito importante para uma trincheira hermenêutica. Por quê? Porque é um momento de vazio da hermenêutica, vazio de interpretação e aplicação, o que nos permite construir o real significado da norma. Porque a norma legislada ela não está pronta. Ela precisa, então, de ter o significado que o aplicador e o intérprete dá para ela. E esse momento é uma oportunidade para que a gente faça uma leitura constitucional, atualizada, com base nos princípios justrabalhistas, que coloque, então, a mulher numa situação de proteção realmente no mercado de trabalho. E isso não é feito apenas tornando-a mais cara no mercado, com uma excessiva proteção, se essa proteção não se estender também ao homem. A extensão dos direitos ao homem, ele acaba tornando a mulher, colocando a mulher em condições de igualdade no mercado de trabalho. É isso, muito obrigada.